Boa noite! Tudo bem com você? Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho mais uma vez trazer para você uma palavra de reflexão do Bálsamo de Gileade. E nesta noite, a palavra que eu trago para você está falando a respeito de um processo seletivo. Isso mesmo, está aberto o maior processo de seleção celestial. O nosso Deus está à procura de trabalhadores. E nesta noite eu vou informar para vocês quem são os trabalhadores que ele está à procura, está em busca. Muito bem, o nosso Deus está à procura de obreiros, trabalhadores para sua seara, de adoradores e de intercessores. Quantas vezes talvez você já tenha dito que tem se sentido inútil, sozinho, sem nenhuma motivação para viver, não consegue entender sequer o seu propósito de vida? Então eu tenho boas notícias nesta noite para você. Eu quero dizer que o nosso Deus está à procura de 3 perfis de pessoas. Quem sabe você não se encontra ou não se encaixa num desses perfis. Muito bem, me acompanha então na leitura bíblica que estarei fazendo em 3 passagens para que você possa entender se você pode ou não fazer parte desse processo de seleção. Muito bem, o primeiro está em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 35 e 38. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse Jesus aos seus discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. Você pode perceber aqui que aqui está então a primeira qualificação de homens e mulheres a quem Deus está à procura. Homens e mulheres qualificados como oradores da palavra, como médicos que tenham o dom de curar a alma, como conselheiros que tenham o dom de trazer libertação. Nesta noite, de repente você pode se encaixar nesse perfil. O nosso Deus está à procura de obreiros. Um outro perfil de homem e mulher que o nosso Deus está à procura é exatamente de intercessores. E os intercessores podem estar qualificados de acordo com a leitura que eu estarei fazendo neste momento. Ezequiel, no capítulo 22, nos versículos de 6 a 12. Me acompanhe. Suas autoridades, os príncipes de Israel, competem no crime. Vocês são uma comunidade que é atrevida para com os pais, cruel com os estrangeiros, opressora dos órfãos e das viúvas. Vocês desprezam o que é sagrado, profanam os meus sábados. Entre vocês só há quem espalhe mentiras e derrame sangue, que segue para as colinas em grupo, atrás dos santuários do sexo, nos quais pecam de forma desenfreada. O incesto é comum, os homens forçam as mulheres e não se importam com nada. É uma anarquia, ninguém é de ninguém. Nessa orgia vale tudo, vizinha, nora e irmã. O assassinato pode ser encomendado pelo preço de tabela, os juros abusivos não têm limite. A extorsão virou coisa corriqueira. E vocês se esqueceram de mim. É o decreto do eterno Senhor. E então agora no versículo 26 a 29. Seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram as coisas sagradas. Seus políticos são como lobos que rondam, matam e tomam vorazmente tudo que eles querem. Seus pregadores dão cobertura aos seus políticos, fazendo de conta que receberam visões e revelações especiais. Eles dizem o que o Eterno, o Senhor, diz é isto e isto, quando o Eterno não falou nenhuma só palavra.
A extorsão é corriqueira, o roubo é geral, a exploração de pobres e necessitados é comum, os estrangeiros são jogados de um lado para outro e não têm acesso à justiça. Diante deste quadro, Deus está à procura de pessoas especiais. Talvez você se encaixe nesta busca de Deus. Deus está à procura de alguém que pudesse se posicionar em seu lugar contra tudo isso. Alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por ele. Se colocasse na brecha e protegesse esta terra para que ele não tivesse que destruir. O Senhor está à procura de intercessores que se coloquem na brecha entre Deus e os homens, para que clamem a Deus pelos pecados e corrupção dos homens e da nação. O Senhor está à procura de intercessores. Será que você está qualificado para se candidatar nesse processo de seleção? E o terceiro e último trabalhador que o Senhor nosso Deus está à procura é de adoradores. E nós encontramos em João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, este anúncio. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito e do mais íntimo ser. O Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São 3 os trabalhadores que Deus está à procura. Será que você não pode se candidatar a uma destas 3 funções? Deus está à procura de pessoas dispostas, afinadas com a sua vontade. Porém, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A falta de qualificação leva as pessoas a serem eliminadas neste processo de seleção. Em 2 Timóteo 2, versículo 15, diz que o nosso Deus, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O processo seletivo está aberto. Candidate-se hoje. Procure, na sua vida, equilibrar aquilo que está fora do eixo do lugar, para que você possa verdadeiramente servir a Deus de tal forma que agrade o coração dele. O Senhor está à procura de homens e mulheres. Está à procura de adoradores, intercessores e obreiros para levar as boas novas do reino de Deus. Se você tem pensado todos os dias, o que eu posso fazer para me sentir útil? O que eu posso fazer para me sentir completo? Eu preciso fazer alguma coisa porque eu me sinto vazio, eu preciso oferecer a Deus sacrifício de louvor. Essas funções agradam a Deus. Candidate-se, o processo seletivo está aberto. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor me permitir, amanhã eu volto com mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. Reflita, pense e realmente arregace as mangas, porque o Senhor está à sua procura. Até amanhã. Um grande abraço. Bom descanso.